Irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui novamente gravando mais um vídeo com um conteúdo também abençoado. E o conteúdo do vídeo de hoje tem por título O Amor a Deus. Como manifestar o amor a Deus? Falar sobre o amor de Deus é interessante. E também falar sobre o amor para Deus é um assunto também bastante interessante, né? Nós vamos perceber vários detalhes na Bíblia de homens e mulheres que demonstraram o seu amor a Deus. E eu gosto muito, muito mesmo, de falar sobre o amor do homem a Deus. Então, vem comigo para o vídeo que hoje nós iremos comentar sobre isso. Em primeiro lugar, como manifestar esse amor para com Deus? Podemos manifestar o nosso amor para Deus colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós utilizaremos aqui o texto bíblico de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. Nesse texto dos 10 mandamentos, eu acho interessante porque é o próprio Deus falando ao povo de Israel: não terão outros deuses. Aqui, em outras palavras, Deus falando para que eles não amassem os deuses feitos pelos homens, né? Como nós conhecemos hoje em dia, tem muitos deuses por aí rodando pelo mundo afora. Deuses feitos pelas mãos de homens. Aqui quem está falando nesse texto de Êxodo 23 é o próprio Deus falando o seguinte: não terás outros deuses. Ou seja, eu sou o Deus criador e eu não quero que vocês tenham deuses criados pelos homens, para que vocês possam adorar, para que vocês possam servir, para que vocês possam obedecer, para que vocês possam amar. É o próprio Deus entregando uma ordem ao povo israelita. Vocês, como meus seguidores, como meus servos, como meu povo, vocês não podem ter outro Deus além de mim, que sou o seu Deus. Um outro texto aqui como base que a gente pode utilizar, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus ele está dizendo para os discípulos o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nesse texto, nós conhecemos ele como o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus ele está lhe dando um grande ensinamento àqueles homens que estavam assentados ao redor dele, ouvindo Jesus trazer esse grande ensinamento. E o que eu acho muito interessante é que Jesus ele utiliza a parte das aves do céu, versículo 26, para ele trazer assim, vamos dizer, um grande exemplo para aqueles homens. Versículo 26 diz: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Jesus ele está utilizando aqui a imagem das aves para dizer o seguinte: do mesmo modo que Deus ele tem cuidado das aves, que Deus ele tem cuidado desses animais, é o mesmo modo que Deus ele vai cuidar dos seres humanos. Ainda no versículo 31, Jesus ele vai trazer aqui algumas perguntas que com certeza se passava pela mente daqueles homens. No versículo 31, Jesus ele vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitem de todas elas. Aí Jesus no versículo 33 vai vir dizendo: pois em primeiro lugar busquem o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ao se utilizar-se dessas palavras, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus ele está, em outras palavras, dizendo o seguinte: deem prioridade para Deus, deem prioridade para o reino de Deus. Tudo aquilo que vocês necessitam, o Pai ele vai cuidar de prover para todos vocês. Se você que está nesse momento de ansiedade e está pensando demais nas outras coisas, segue esse conselho de Jesus. Em primeiro lugar, se aprofunde em buscar o reino de Deus, que as demais coisas, o próprio Deus ele se responsabiliza em prover para você.
Eu sou a prova viva das provisões de Deus. Certa vez eu estava fazendo evangelismo pessoal sozinho e eu me deparei com um homem em situação de rua e a gente estava conversamos muito sobre diversos assuntos, sobre política, sobre religião, sobre igreja, sobre padres, sobre pastores e assim sucessivamente. Vários assuntos mesmos. E eu tinha acabado de comprar um relógio. Só que aquele relógio não era aquela coisa de, digamos assim, uau, um relógio lindo, um relógio grande, um relógio caro de marca. Mas era um relógio que eu estava necessitando. E eu tinha acabado de comprar aquele relógio fazia poucos dias. E dentro do meu coração, Deus falou o seguinte comigo: dá o seu relógio para ele. E eu fiquei relutando, eu falei, eu não vou dar o meu relógio para ele. E Deus falou, dá o seu relógio para ele. Até que chegou um momento em que eu não pude mais lutar. E eu cedi, entreguei o relógio e fui para casa. E nesse momento que eu estava caminhando para casa, eu fiquei me perguntando, poxa Deus, eu que preciso tanto de um terno, eu não tenho nem dinheiro para comprar outro relógio, quem dirá um terno. Dias depois eu estou indo para a igreja um dia de domingo e chego na igreja, a esposa do meu antigo pastor, ela me entregou um terno. E esse terno ficou bonito em mim, até hoje eu utilizo esse terno. E esse terno, depois que eu recebi esse terno, eu entrei para dentro da igreja e Deus falou em meu coração, eu cuido de você ou eu não cuido de você? A partir daquele momento eu vou dizer assim, eu parei de questionar, poxa Deus, o Senhor não cuida de mim nisso, o Senhor não cuida de mim naquilo. É certo que teve momentos assim que eu, em oração, falei, Deus, eu preciso voltar a sentir as suas provisões. Só que para mim naquele dia foi uma grande demonstração das provisões de Deus. Então, se você está preocupado demais com as coisas que lhe faltam, eu tenho um conselho para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, Deus ele vai te acrescentar. Segundo lugar, como manifestar esse amor por Deus? Podemos manifestar esse amor por Deus guardando e obedecendo as suas palavras, ou também conhecido como seus mandamentos. Nós vamos utilizar o texto base de João 14, 21. João 14, 21, Jesus vai dizer o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aqui nós poderemos ver uma grande demonstração de uma pessoa que, de fato, ela ama a Deus. E qual é essa grande demonstração que nós poderemos perceber de uma pessoa que ama a Deus? É quando ela tem os mandamentos do Senhor, os mandamentos que você só vai encontrar aqui dentro da Bíblia Sagrada, e ela guarda os mandamentos. Porque não adianta você ter os mandamentos em mão se você não guarda eles dentro do seu coração. Então, é uma grande demonstração de amor por Deus quando você tem os mandamentos de Deus, quando você cuida em guardar os mandamentos de Deus dentro do seu coração. Ainda no versículo 23 do mesmo texto do capítulo 14, Jesus vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É interessante, novamente falando, é interessante a gente perceber neste texto, nesses versículos lidos do 21 e o 23, que quando uma pessoa de fato ela ama a Deus, ela vai cuidar em guardar os seus mandamentos dentro do seu coração. Para quê? Para que ele não venha pecar contra Deus e também para que ele venha sentir um grande temor pelo próprio Deus. Então, se você é uma pessoa que se diz que ama a Deus, porém não faz isso que Jesus diz em João 14, versículo 21 e 23, que é guardar a palavra dele, você está vivendo um amor hipócrita. Porque se você não guarda os mandamentos que se encontram na Bíblia Sagrada, de nenhum modo você ama a Deus. Você pode até dizer que você ama a Deus de boca para fora, porém o seu coração ele estará sendo um coração mentiroso ao afirmar isso. Porque se você de fato ama a Deus, então você guarda a palavra dele. Você cuida em guardar os mandamentos dele dentro do seu coração. O último modo aqui de demonstração de amor a Deus é que como nós poderemos manifestar esse amor a Deus é se separando da vida carnal. E nós utilizaremos o texto de Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao 14, como base dessa nossa apresentação. O texto de Romanos 6, no versículo 11, diz o seguinte, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Aqui, em outras palavras, Paulo está querendo dizer o seguinte: viver como se você já tivesse entrado na vida da ressurreição. Quando se é falado vida carnal, aqui está apresentando a parte do pecado. Nós temos a nossa vida carnal e nós precisamos também ter a nossa vida espiritual acima de tudo. A nossa vida espiritual, ela é de suma importância, tá? Nós precisamos a cada dia alimentar o nosso espiritual para que o nosso espiritual esteja mais forte do que a nossa vida carnal. Até porque nós temos desejos, né? A nossa carne tem desejo. Se fosse pela nossa carne, a nossa carne ela estava pecando o dia inteiro sem parar. Hora atrás de hora, minuto atrás de minuto, a gente estava pecando ali sem parar. Mas tem o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona em buscar a santidade. O Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a uma vida de agrado a Deus. E uma vida de agrado a Deus é se separar da sua vida carnal, é morrer para o pecado. Como o próprio texto de Romanos 6:11 está dizendo: considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Aquilo que você fazia outrora na sua natureza carnal, após o Espírito Santo entrar em você e fazer mudança em você, ele vai sempre te direcionar para você fazer coisas que agradam a Deus, como por exemplo, andar em santidade, viver a verdade, viver a prática do amor genuíno, que é o amor bíblico. O Espírito Santo, ele sempre vai te impulsionar a você fazer as coisas que agradam a Deus e não as coisas que agradam a sua carne. Então, como Paulo disse, se considerem vocês mortos para o pecado. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Então, quando você acaba se inclinando para a carne, as coisas da carne, os desejos carnais, a concupiscência, ela sempre vai te levar a você fazer as coisas que vão encher, vamos dizer assim, vão alimentar a sua carne. Você precisa a cada dia alimentar o seu espírito. Por quê? Porque quando você alimenta o seu espírito, quando você cogita as coisas do espírito, você vai acabar se inclinando para as coisas do espírito. Como eu falei aqui, já na parte anterior desse vídeo, o Espírito Santo, ele sempre vai te influenciar a você seguir o caminho da santidade. O Espírito Santo, ele sempre vai te influenciar a seguir olhando para a eternidade. Só que você precisa decidir, você vai alimentar o seu espírito, que é a sua vida espiritual, ou você vai decidir alimentar a sua vida carnal. Porque quando você alimenta uma demais e deixa a outra sem alimentar, vai acabar tendo aí, vamos dizer assim, um vencedor. Então, o que é o nosso desejo é que o vencedor dessa alimentação aí seja a parte espiritual. Por quê? Porque quando você alimenta a sua parte espiritual, quando você é direcionado pelo Espírito a fazer isso, alimentar a sua vida espiritual, então você vai acabar se inclinando para as coisas do próprio Espírito. Porém, se você for se inclinando para as coisas da carne, você vai acabar, em algum certo momento, tendo uma grande decadência. Você vai ter uma grande queda e isso será muito triste para você. Aqui é mais um fim de um vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Já deixa o seu gostei aqui embaixo, seu curtir, né? Você pode compartilhar também, comentar, se inscreva no canal também que me ajudará bastante. Eu deixarei aqui também no link abaixo as minhas redes sociais, deixarei também aqui o meu livro, que você pode comprar esse livro em formato PDF, que é o formato que você vai utilizar no celular, computador, tablet e assim sucessivamente. E também tem um livro físico. Esse livro é o livro Jovens, um devocional para vocês. Eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo. O meu desejo é que Deus te faça crescer na graça e no conhecimento. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.